Você já se sentiu invisível ao lado da pessoa que mais deveria te enxergar no mundo? Já sentiu o silêncio pesar tanto que parecia ter forma, cor e um lugar cativo na mesa de jantar? A história que vou contar hoje é sobre um silêncio desses, um que durou mais de 2 décadas. É a história de um despertar. Se narrativas que tocam a alma e exploram as complexidades do coração humano ressoam com você, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Considere se inscrever no canal, pois cada história que compartilhamos é um elo que nos conecta. Agora, feche os olhos por um instante e se transporte para uma cozinha simples, numa manhã fria de Sorocaba. A xícara de café tremia levemente na mão de Maria de Lourdes, mas não era pelo frio que entrava pela fresta da janela da cozinha. Era um tremor interno, uma vibração surda que se instalara em seu peito e parecia não ter fim. Do outro lado da pequena mesa de fórmica, coberta por uma toalha de plástico com estampas de galinhas d'Angola já desbotadas, estava Antônio. Ou melhor, estava a muralha que ele erguia todas as manhãs. O jornal. Ele o segurava com uma firmeza quase cerimonial, as páginas abertas como um leque, criando uma barreira intransponível entre os dois. Aos 52 anos, a barriga proeminente de Antônio era um troféu de suas noites de cerveja e televisão. E o jornal era o seu cetro. Maria, aos 45, podia ver apenas o topo de seus cabelos grisalhos e ralos, e os nós dos dedos grossos que seguravam as notícias do dia como se fossem a coisa mais importante do mundo. O único som no ambiente era o tic-tac insistente de um relógio de parede, e o barulho de Antônio mastigando seu pão com manteiga, um som úmido e indiferente que ecoava na quietude da casa. Maria observou a própria mão, a aliança de ouro já gasta, frouxa em seu dedo. 23 anos. 23 anos, e o que restava era aquele muro de papel e silêncio. Ela pigarreou, um som pequeno, quase um pedido de desculpas por existir. Antônio, o encanamento da pia está vazando de novo. A gente precisa chamar alguém. A única resposta foi o virar de uma página. Um farfalhar seco que soou como um "não me incomode". Maria insistiu, a voz um pouco mais alta, tingida de uma resignação que ela mesma odiava. Você ouviu? A cozinha vai alagar se não fizermos nada. Ele baixou o jornal por 1 centímetro, o suficiente para que seus olhos, escondidos atrás de óculos de aros grossos, a encarassem por cima da folha. Não havia raiva, não havia preocupação, havia apenas enfado. Depois eu vejo, ele resmungou, e a muralha de papel voltou a se erguer, encerrando o assunto. Depois. A palavra mais usada por ele, o lugar para onde ele empurrava tudo o que não lhe interessava, os vazamentos da casa, as reuniões de pais da escola dos filhos já crescidos, os convites para sair, os medos dela, os sonhos dela, tudo ia para o depois, um limbo de onde nada jamais retornava. Naquela manhã, algo se quebrou dentro de Maria. Não foi um estilhaçar ruidoso, mas uma rachadura silenciosa e profunda. Ela olhou para o homem atrás do jornal e não viu seu marido. Viu um estranho, um colega de quarto com quem dividia contas e um sobrenome. A solidão a envolveu como um cobertor gelado. Era uma solidão mais dolorosa do que qualquer outra, pois era uma solidão a 2. Ela se levantou, levou sua xícara até a pia e, enquanto a água fria corria sobre a porcelana, uma única lágrima quente escorreu por seu rosto. Antônio não notou. Ele estava ocupado demais lendo sobre a inflação. Maria de Lourdes nem sempre fora aquela mulher de ombros caídos e olhar perdido. Ela se lembrava, em flashes distantes, de uma versão mais jovem de si mesma. Uma moça de sorriso fácil, que trabalhava como costureira em uma pequena fábrica no centro de Sorocaba e sonhava em viajar para conhecer o mar. Seus cabelos, hoje presos num coque frouxo e salpicados de fios prateados, já foram longos, negros e brilhantes, e ela gostava de usá-los soltos, sentindo o vento brincar com eles enquanto voltava para casa. Ela conheceu Antônio numa quermesse da igreja do bairro. Ele era mais velho, já estabelecido como funcionário público na prefeitura, um homem visto como um bom partido. Ele era galanteador na medida certa, prometendo segurança e uma vida tranquila. E por um tempo, a vida foi assim. Compraram a casa no bairro Além Ponte, um lugar calmo, de ruas arborizadas e vizinhos que se conheciam pelo nome. Tiveram 2 filhos, um casal,
que agora já estavam casados e vivendo suas próprias vidas em outras cidades. O problema é que a tranquilidade prometida por Antônio se transformou, ao longo dos anos, em uma monotonia sufocante. A paixão, se é que um dia existiu de forma avassaladora, deu lugar a um comodismo confortável para ele e a uma prisão invisível para ela. As conversas foram substituídas pelo som da televisão. Os passeios de mãos dadas pela praça se tornaram uma raridade e depois, uma memória. Os elogios desapareceram e com eles, a sensação de ser desejada. Antônio não era um homem mau. Ele não a agredia, não bebia até cair, não a proibia de nada. Ele era, de uma forma muito pior e indiferente. Sua presença era uma ausência. Ele chegava do trabalho, tomava seu banho, sentava-se em sua poltrona preferida, a poltrona do rei, como ele a chamava. Ligava a televisão no jornal e ali ficava, imerso em seu próprio mundo, até a hora de dormir. Maria orbitava ao seu redor, preparava o jantar, lavava a louça, arrumava a casa, tudo em um silêncio quase absoluto. Ela se olhava no espelho e via uma estranha. Via os vincos de preocupação ao redor dos olhos, a boca que raramente sorria, a pele que perdera o viço. Onde estava a moça que sonhava com o mar? Ela havia se afogado na rotina, nas panelas, nos panos de prato, na espera interminável por um olhar, um toque, uma palavra que a fizesse se sentir viva. A casa, que deveria ser seu refúgio, tinha se tornado seu cativeiro. As paredes pareciam encolher a cada dia, e o ar, pesado e estagnado, cheirava a conformismo e a tempo perdido. Às vezes, à noite, deitada ao lado do corpo roncando de Antônio, ela chorava em silêncio, um choro mudo para não acordar o homem que dormia ao seu lado, mas que estava a quilômetros de distância. A manhã seguinte, a cena do jornal nasceu cinzenta e chuvosa. Uma garoa fina e persistente caía sobre Sorocaba, lavando as ruas e deixando o mundo com um ar melancólico que espelhava o estado de espírito de Maria. Ela estava na cozinha, limpando o fogão com um afinco desnecessário, esfregando a mesma mancha de gordura repetidas vezes, um movimento mecânico para ocupar as mãos e a mente. O problema do encanamento, claro, continuava lá, no depois de Antônio. De repente, o som da campainha a sobressaltou. Era um som raro durante a semana. Os filhos ligavam, mas raramente apareciam sem avisar. Antônio tinha suas chaves. Talvez fosse um vendedor. Ela secou as mãos no avental e caminhou sem pressa até a porta da frente. Quando a abriu, deparou-se com uma figura que não esperava. Era um rapaz jovem, talvez no final dos seus 20 anos, encharcado pela chuva. Usava o uniforme azul de uma conhecida distribuidora de gás da cidade. Era alto, de pele morena queimada de sol, com cabelos pretos e curtos colados à testa pela água. Mas o que prendeu a atenção de Maria foi o sorriso. Mesmo sob a chuva, ele tinha um sorriso aberto, iluminado, que contrastava com o dia cinzento. "Bom dia, senhora", disse ele, a voz firme e agradável. "Entrega da Ultragás." Pediram um botijão para o número 342. Maria franziu a testa. "Mas eu não pedi gás." O rapaz, cujo nome no crachá se lia Lucas Ferreira, conferiu um papel molhado que segurava. "Ué, está aqui. Rua das Acácias, 342, família Oliveira." "Eu sou Maria de Lourdes Oliveira, mas não fui eu quem ligou." Então ela se lembrou. O gás estava no fim. Ela havia comentado com Antônio na noite anterior, entre um comercial e outro do noticiário. Ele devia ter ligado, num raro lampejo de proatividade. "Ah, deve ter sido meu marido", disse ela um pouco sem graça. "Pode entrar. Está chovendo muito." Lucas sorriu novamente. "Obrigado." Ele pegou o botijão de gás no ombro com uma facilidade que impressionou Maria. Antônio mal conseguia levantar um saco de arroz sem reclamar das costas. Ele entrou, deixando um rastro de pegadas molhadas no piso encerado. Enquanto caminhava na frente para lhe mostrar o caminho até a área de serviço, Maria sentiu algo que não sentia há muito tempo. Um olhar em suas costas. Não era um olhar invasivo ou desrespeitoso. Era um olhar de presença. Um olhar que a registrava ali, naquele espaço. Quando se virou para apontar onde ficava o botijão vazio, seus olhos se encontraram com os dele. Ele a olhava diretamente, com uma curiosidade genuína, e por um instante,
Maria de Lourdes não se sentiu invisível. A troca do botijão foi rápida. Lucas era eficiente. Seus movimentos eram precisos e seguros. Em poucos minutos, a chama azul do fogão de Maria estava forte e vibrante novamente. Do lado de fora, a chuva que era uma garoa fina havia se transformado num temporal. A água caía em torrentes, formando rios nas sarjetas. Nossa, o tempo fechou de vez, comentou Lucas, olhando pela janela da área de serviço. Acho que vou ter que esperar um pouco para seguir com as entregas. Não quero molhar as notas. Maria sentiu um impulso inesperado. A casa, normalmente tão silenciosa e vazia, parecia um pouco menos opressora com a presença dele. A perspectiva de voltar ao silêncio assim que ele fosse embora lhe causou um aperto no peito. Aceita um café? Ela ofereceu, a voz saindo mais firme do que esperava, para esperar a chuva passar. Lucas se virou para ela, o sorriso simpático novamente em seus lábios. Se não for incômodo, aceito sim. Um café quente agora seria uma bênção. Enquanto Maria coava o café, o aroma fresco e reconfortante se espalhou pela cozinha, parecendo purificar o ar estagnado. Ela se movia com uma graça redescoberta, consciente do olhar dele. Não se sentia mais como a dona de casa desleixada, mas como uma anfitriã. Serviu o café em sua melhor xícara, a que guardava para as visitas que nunca vinham. Eles se sentaram à mesma mesa onde, horas antes, o muro de jornal de Antônio se erguia. Mas agora, o espaço entre eles estava preenchido por uma conversa fácil. Lucas falava sobre seu trabalho, sobre as ruas da cidade, sobre o sonho de um dia comprar uma moto mais potente. Ele falava com uma energia, uma paixão pela vida, que Maria achava contagiante, e ele a ouvia. Quando ela falou, hesitantemente, sobre seus filhos, sobre como a casa ficava vazia, ele assentiu com compreensão. Ele não a interrompeu, não desviou o olhar para o relógio. Ele fez perguntas. Perguntou do que ela gostava, o que fazia para passar o tempo. Perguntas que ninguém lhe fazia há anos. A senhora tem mãos de quem sabe cuidar das coisas com carinho, ele disse de repente, olhando para as mãos dela pousadas sobre a mesa. Olha esse jardim pela janela. As plantas estão todas viçosas. Maria corou. Um rubor quente subiu por seu pescoço. Algo que ela pensava ter esquecido como sentir. Foi um elogio simples, banal talvez, mas para ela soou como a mais bela das poesias. Antônio nunca notava suas plantas. Ele nunca notava suas mãos, a não ser para reclamar que o bife estava duro. A chuva diminuiu, e Lucas disse que precisava ir. Ao se levantar, seus joelhos roçaram os dela por baixo da mesa. Foi um toque acidental, mínimo, mas que enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Maria. Ela se levantou depressa, o coração batendo descompassado. Na porta, ele se despediu. Obrigado pelo café, Dona Maria. Foi o melhor que tomei em muito tempo. Ele a olhou nos olhos mais uma vez. Um olhar que parecia dizer mais do que as palavras. A gente se vê por aí. Depois que ele se foi, Maria permaneceu parada na sala, ouvindo o som do caminhão de gás se afastando. A casa voltou ao seu silêncio habitual, mas algo estava diferente. O ar não parecia mais tão pesado. O aroma de café fresco ainda pairava no ar, misturado a uma nova e perigosa fragrância, a da esperança. Nos dias que se seguiram, a lembrança daquela manhã chuvosa se tornou o refúgio secreto de Maria. Enquanto realizava suas tarefas diárias, lavar a roupa de Antônio, cozinhar a comida sem sal que o médico dele recomendara, limpar a poeira dos móveis que ninguém usava, sua mente viajava para a conversa na cozinha, para o som da voz de Lucas, para o calor do seu sorriso. Uma mudança sutil começou a acontecer dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela se pegou cantarolando uma melodia antiga enquanto passava roupa. Começou a prestar mais atenção em sua aparência. Desenterrou um batom de cor pêssego do fundo da gaveta, que não usava desde o casamento do filho mais velho, e passou uma camada fina nos lábios antes de ir ao mercado. Soltou o cabelo do coque habitual, deixando-o cair sobre os ombros. Eram pequenos atos de rebeldia contra a invisibilidade. A rotina com Antônio, no entanto, permanecia inalterada. Ele não notou o batom, nem o cabelo solto. Continuava imerso em seu mundo de notícias e futebol, alheio à revolução silenciosa que acontecia ao seu lado. Sua indiferença, que antes a feria profundamente, agora lhe dava uma estranha sensação de liberdade. Era como se ela tivesse um universo inteiro só para si.
um lugar onde ele não podia entrar. A expectativa da próxima troca de gás começou a crescer. O botijão, antes um mero objeto utilitário, tornou-se um marcador de tempo, um tótem de possibilidade. Maria se pegava verificando a chama do fogão, quase torcendo para que ela enfraquecesse. Sentia-se uma adolescente boba, e uma parte dela se envergonhava disso. Era uma mulher casada, mãe, quase avó. O que estava fazendo? Alimentando fantasias com um rapaz que tinha idade para ser seu filho? Mas a outra parte, a parte que havia sido silenciada por tanto tempo, não se importava com a lógica. Ela estava faminta. Faminta por atenção, por uma conversa, por se sentir desejada. Nesse cenário de espera, a figura de Dona Cida, a vizinha da casa ao lado, se tornou mais proeminente. Uma viúva de olhar aguçado e língua ferina, Dona Cida passava a maior parte do dia em sua janela, fiscalizando a vida da rua. Seus olhos eram como os de uma águia, não pediam nada. Maria sempre a tratara com uma cordialidade distante, mas agora, a presença constante da vizinha na janela lhe causava um calafrio. Era um lembrete de que, naquela cidade pequena, as paredes tinham ouvidos, e as janelas, olhos. Qualquer desvio da norma, qualquer passo fora da linha, seria notado, comentado e, muito provavelmente, julgado. A semente da antecipação que brotava em seu peito era delicada, e Maria sabia que precisaria protegê-la dos olhares curiosos do mundo. Passaram-se quase 2 meses. A primavera começava a dar as caras em Sorocaba, pintando os ipês da rua com tons de rosa e amarelo. Maria já havia perdido as esperanças. O botijão de gás parecia durar uma eternidade. Talvez ela tivesse imaginado tudo. Talvez para Lucas, aquele café tivesse sido apenas um café. E ela, apenas mais uma cliente simpática. A melancolia familiar ameaçava voltar. Foi numa tarde de terça-feira, enquanto ela regava as samambaias na varanda, que ouviu o som familiar do caminhão de gás parando em frente à sua casa. Seu coração deu um salto. Ela largou o regador e espiou pela cortina da sala. Era ele. Lucas desceu do caminhão. O mesmo uniforme azul, o mesmo sorriso fácil. Desta vez, não houve engano na entrega. A chama do fogão realmente havia se apagado naquela manhã. Boa tarde, Dona Maria, disse ele ao vê-la na porta. O tom de voz familiar, como se tivessem se visto no dia anterior. Parece que acertei o dia, hein? Boa tarde, Lucas. Acertou em cheio? Ela respondeu, tentando controlar a alegria que teimava em transparecer em sua voz. A troca foi feita com a mesma eficiência de antes, mas desta vez, a atmosfera era diferente. Havia uma cumplicidade no ar. Enquanto ele trabalhava, a conversa fluiu naturalmente. Estava passando por aqui e lembrei do seu café, ele disse, sorrindo de lado. Ainda está na validade o convite? O coração de Maria se aqueceu. Sempre, ela respondeu. Na cozinha, a cena se repetiu, mas com uma intimidade maior. Ele falou sobre um problema com o pai, que estava doente. E Maria o ouviu com uma empatia que a surpreendeu. Ela se viu dando conselhos, falando com uma sabedoria que não sabia que possuía. Ele, por sua vez, perguntou sobre as fotos dos filhos dela na estante da sala. Elogiou sua beleza. Disse que ela devia sentir muito orgulho. Ninguém nunca perguntava sobre seus sentimentos em relação aos filhos. As pessoas perguntavam sobre suas profissões, seus casamentos. Mas Lucas perguntou sobre o coração dela. Seu marido tem muita sorte, ele disse de repente, em um tom mais sério, enquanto tomava o último gole de café. Ter uma mulher como a senhora que cuida de tudo com tanto zelo, que tem um sorriso bonito assim, ele deve te tratar como uma rainha. As palavras caíram sobre Maria como um balde de água fria, e ao mesmo tempo, como um bálsamo. A ironia da frase era dolorosa. Uma rainha. Ela se sentia mais como uma serva, uma peça da mobília. Seus olhos se encheram de lágrimas antes que ela pudesse evitar. Ela virou o rosto rapidamente, disfarçando, mas ele percebeu. Dona Maria? Eu disse algo errado? Ele perguntou, a voz carregada de uma preocupação genuína. Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. A gentileza dele, o contraste gritante com a indiferença de Antônio, havia quebrado a represa que ela construíra ao redor de suas emoções. Lucas hesitou por um momento, depois estendeu a mão e tocou seu braço de leve. Ei, está tudo bem.
O toque dele era firme e quente. Através do tecido fino de sua blusa, a pele dela pareceu se acender. Foi um gesto simples de consolo, mas que continha um universo de significados. Naquele instante, Maria de Lourdes soube que algo irreversível estava acontecendo. As palavras dele não eram apenas palavras. Eram chaves, abrindo portas que ela mantivera trancadas por décadas. A partir daquele segundo encontro, algo mudou. Lucas não esperava mais o gás acabar. Ele começou a passar por ali no final do seu expediente, 1 ou 2 vezes por semana. A desculpa era sempre a mesma. Estava terminando a rota aqui perto. Lembrei do seu café. E Maria, com o coração aos pulos, sempre o recebia. Esses encontros se tornaram o ponto alto de seus dias. Eram sua hora sagrada. Uma hora roubada da monotonia, em que ela podia ser apenas Maria e não a esposa de Antônio. Eles conversavam sobre tudo e sobre nada. Sobre o filme que passou na televisão, sobre o preço do tomate na feira, sobre os sonhos que ele tinha e os que ela havia esquecido. Com Lucas, Maria redescobriu o prazer de rir. Uma risada alta, de garganta, que ela não dava há anos. Ele tinha um jeito leve de ver a vida, um otimismo que a contagiava. Ele a fazia se sentir inteligente, interessante. Ele pedia sua opinião sobre as coisas e realmente a escutava. A tensão física entre eles crescia a cada visita. Era uma dança sutil, feita de gestos não intencionais, que carregavam uma carga elétrica. A mão dele que roçava a dela quando ela lhe entregava a xícara. O ombro dele que esbarrava no dela quando passavam pelo corredor estreito. Os olhares que se prolongavam por 1 segundo a mais do que o necessário. Maria vivia num estado de alerta constante. A cada carro que passava na rua, seu coração gelava, pensando que poderia ser Antônio chegando mais cedo. O olhar vigilante de Dona Cida na janela ao lado parecia ter se intensificado. A vizinha já havia comentado com ela no portão, com um falso tom de preocupação. Nossa, Maria, seu gás anda acabando rápido, não? Esse rapaz da Ultragás é seu parente? Maria desconversou, o rosto queimando, mas o aviso estava dado. O perigo era real. Ela sabia que estava brincando com fogo, mas o frio em que vivia era tão intenso, tão antigo, que a perspectiva de se queimar parecia, naquele momento, um risco que valia a pena correr. Numa tarde, enquanto eles conversavam na cozinha, ela tropeçou em um tapete e quase caiu. Lucas a segurou pela cintura, com reflexos rápidos. Por um instante, eles ficaram parados, muito próximos, o corpo dela contra o dele. Maria podia sentir a respiração dele em seu cabelo, o cheiro de sabonete e trabalho honesto que ele exalava. Ela ergueu o rosto e seus olhares se encontraram. Naquele abraço fortuito, não havia mais espaço para dúvidas. O que existia entre eles já não era apenas amizade ou carência, era desejo. Um desejo puro, avassalador e aterrorizante. Ele a soltou devagar, como se estivesse manuseando algo precioso e frágil. Nenhum dos dois disse nada, mas o silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. A fronteira invisível que os separava havia sido irremediavelmente cruzada. A revelação daquele quase abraço deixou um rastro de eletricidade no ar. Nos dias seguintes, a presença de Lucas, mesmo quando ele não estava lá, era palpável. Maria sentia o cheiro dele em sua cozinha, ouvia o som da sua risada ecoando na casa silenciosa. O mundo com Antônio tornou-se ainda mais insuportável. Cada resmungo dele, cada virar de página do jornal, era como um arranhão em sua pele já sensível. Lucas voltou na sexta-feira seguinte. O dia estava abafado, prenúncio de uma tempestade de verão. Ele chegou com a camisa de uniforme umedecida de suor, o rosto corado pelo esforço do dia. Não houve pretextos. Ele entrou e ela fechou a porta. O silêncio na casa era denso, carregado de tudo o que não havia sido dito. Maria estava na pia, lavando algumas laranjas. Suas mãos tremiam tanto que uma delas escorregou e caiu no chão, rolando para debaixo da mesa. Ela se abaixou para pegar, sentindo o rosto quente de nervosismo. Quando se levantou, Lucas estava parado bem na sua frente, tão perto que ela podia ver as pequenas gotas de suor em sua testa. Ele não disse nada, apenas levantou a mão e, com uma delicadeza infinita,
Afastou uma mecha de cabelo que havia caído sobre os olhos dela. Seu toque era fogo. Maria fechou os olhos, entregando-se àquela sensação proibida. Uma lágrima solitária escapou e rolou por sua bochecha. Não era uma lágrima de tristeza, mas de uma emoção complexa e avassaladora. Alívio, culpa, alegria, medo. Lucas a enxugou com o polegar. "Por que você chora?" Ele sussurrou, a voz rouca. "Porque faz muito tempo." Ela conseguiu dizer, a voz embargada. "Faz muito tempo que ninguém me enxerga." Foi a confissão de uma vida inteira de solidão. E foi o suficiente. Lucas a puxou para si, envolvendo-a em seus braços. Não foi um abraço de consolo. Foi um abraço de posse, de necessidade. Um abraço que dizia: "Eu estou aqui, eu te vejo, eu te quero." Maria de Lourdes sentiu o corpo forte dele contra o seu, a firmeza dos seus músculos, o calor que emanava dele. A cabeça dela se aninhou na curva do pescoço dele. Era um encaixe perfeito. Um porto seguro que ela não sabia que procurava. Ele a apertou com força, como se quisesse fundir os dois corpos em um só. E naquele instante, toda a dormência, toda a frieza acumulada em anos de abandono, se dissipou. Um calor subiu de seus pés à cabeça, intenso e incontrolável. Era o fogo da vida, do desejo, da paixão, que ela pensava estar extinto para sempre, subiu na hora, queimando tudo em seu caminho. Não havia mais volta. Naquela cozinha simples, ao som dos trovões que começavam a ribombar lá fora, Maria de Lourdes renasceu das cinzas. A partir daquele dia, a vida de Maria se dividiu em duas realidades paralelas. De um lado, o mundo cinza e previsível ao lado de Antônio. Um palco onde ela representava o papel da esposa dedicada, cozinhando, limpando e mantendo as aparências. Do outro, o universo vibrante e secreto com Lucas, um lugar de cores, sabores e sensações redescobertas. Os encontros se tornaram seu oxigênio. Aconteciam sempre na casa dela, nas tardes em que Antônio estava na repartição, e o mundo lá fora seguia seu curso normal. A casa, antes sua prisão, transformou-se em seu ninho de amor. Cada cômodo guardava uma memória recente. A cozinha, palco do primeiro beijo, a sala de estar, onde dançaram uma vez ao som de uma música lenta no rádio. O pequeno jardim dos fundos, onde conversavam por horas sentados num banco de madeira. Com Lucas, Maria sentia-se jovem de novo. Ele a levava em sua garupa na moto para dar uma volta por estradas de terra nos arredores da cidade, onde ninguém os conheceria. O vento em seu rosto, os braços agarrados à cintura dele, a sensação de velocidade e liberdade, era tudo o que ela havia sonhado e nunca tivera. Ele a ensinou a gostar de coisas que ela nunca imaginara, como ouvir rock no rádio ou comer pastel na feira de domingo, misturada à multidão. A culpa, no início, era uma sombra constante. Ela se olhava no espelho e via a palavra adúltera estampada na testa. Mas a sensação de estar viva, de ser amada e desejada, era um entorpecente poderoso que anestesiava a consciência. Ela se justificava em silêncio. Como poderia ser traição, se não havia mais nada para trair? Seu casamento era uma casca oca, um contrato social cumprido por inércia. O que ela tinha com Lucas era real, pulsante. As mudanças em seu comportamento eram visíveis para quem quisesse ver. Ela sorria mais. Seus olhos tinham um brilho novo. Ela comprou vestidos novos, mais coloridos e com um corte que valorizava seu corpo. Cuidava dos cabelos, da pele. Estava florescendo. Mas viver uma vida dupla exigia um preço. A tensão era constante. O medo de um telefonema, de uma chegada inesperada, de um vizinho curioso, a acompanhava como uma segunda pele. O som do carro de Antônio chegando no final da tarde era o sinal para que a outra Maria, a amante feliz, desaparecesse, dando lugar à esposa resignada. Era uma troca de máscaras exaustiva, mas que por um tempo pareceu sustentável. Ela estava disposta a pagar o preço, pois o sabor daquela vida secreta era doce demais para ser abandonado. Antônio era um homem de hábitos, e sua percepção do mundo ao redor era limitada ao que o afetava diretamente. Por meses, ele não notou as mudanças em Maria. Para ele, contanto que a comida estivesse na mesa e sua camisa passada, o universo estava em ordem. No entanto,
A transformação de Maria era profunda demais para passar completamente despercebida para sempre. Não foram os vestidos novos ou o batom que chamaram sua atenção. Foi a atitude dela. A Maria submissa e silenciosa estava lentamente desaparecendo. Certa noite, durante o jantar, ele reclamou, como de costume, que a sopa estava sem sal. O médico disse para maneirar no sal, Antônio. É para o seu bem, respondeu Maria, o tom de voz calmo, mas firme. Antônio a encarou por cima da colher, surpreso. Desde quando você responde assim? Assim como? Apenas disse a verdade. Ela retrucou, sustentando o olhar dele, algo que não fazia há anos. Ele resmungou algo sobre ela estar atrevida e voltou a comer em silêncio. Mas uma semente de desconfiança foi plantada. Ele começou a notar outras coisas. O jeito como ela às vezes se sobressaltava quando ele chegava em casa. O perfume diferente que ela usava. A forma como ela se esquivava de seus raros e desajeitados avanços noturnos, alegando cansaço ou dor de cabeça com uma convicção nova. O conflito maior veio por causa de algo trivial. Antônio queria que ela o acompanhasse a um churrasco de colegas de trabalho no sábado. Era o tipo de evento que Maria detestava. Homens falando de futebol e política, e as esposas, num canto, falando dos filhos e trocando receitas. Eu não quero ir, Antônio. Estou cansada, ela disse. Cansada de quê? Você não faz nada o dia todo, ele retrucou. A frase saindo sem pensar, carregada do desprezo habitual. Antes, Maria teria engolido a ofensa e cedido. Mas não dessa vez. O fogo que Lucas acendera nela também era um fogo de indignação. Eu não faço nada? Ela repetiu, a voz baixa mas vibrando de raiva. Eu cuido desta casa, cuido de você, cozinho, lavo, passo. Eu administro uma vida inteira que você nem se dá o trabalho de enxergar. E sim, estou cansada. Estou exausta de não ser nada para você. Antônio ficou boquiaberto. Foi a primeira vez em mais de 20 anos que ela o confrontou diretamente. Ele não soube o que responder. A reação dele não foi de raiva, mas de pura perplexidade. Como se um eletrodoméstico tivesse subitamente começado a falar. Ele foi ao churrasco sozinho. E pela primeira vez, a ausência dela foi notada. As rachaduras na muralha de indiferença que ele construíra começavam a aparecer. Não por preocupação ou amor, mas porque a ordem cômoda de seu universo havia sido perturbada. Ele não suspeitava de um amante. Ele apenas sentia, vagamente, que estava perdendo o controle sobre a mulher que sempre considerara sua propriedade. Em um bairro onde a vida de todos era assunto público, o segredo de Maria de Lourdes tinha os dias contados. A principal agente do destino era, como previsto, Dona Cida. De sua janela torre de vigia, ela colecionava fragmentos da rotina de Maria. O caminhão de gás que aparecia com uma frequência incomum, o rapaz bonito que entrava e só saía 1 hora depois, os sorrisos de Maria no portão, que ela nunca dirigia ao próprio marido. Dona Cida não era uma mulher má em sua essência. Era uma mulher entediada, cuja única fonte de poder e entretenimento era a informação sobre a vida alheia. Ela começou a tecer sua teia de fofocas com maestria. Primeiro, um comentário casual para a mulher do padeiro. Você viu a Maria do 342? Anda tão faceira, né? Rejuvenesceu uns 10 anos. Depois, uma insinuação mais direta para outra vizinha, enquanto varriam a calçada. Aquele moço do gás é tão prestativo com a Maria. Vive lá. O Antônio é um santo de não perceber. As palavras, como sementes levadas pelo vento, espalharam-se pelo bairro. Os olhares sobre Maria mudaram. A cordialidade das pessoas na rua foi substituída por uma curiosidade maliciosa. Os bons dias vinham acompanhados de um olhar que ia da cabeça aos pés, avaliando, julgando. Maria sentia os sussurros como alfinetadas nas costas quando passava. A pressão era imensa. Ela começou a se sentir uma prisioneira em sua própria rua. Os encontros com Lucas se tornaram mais arriscados, mais tensos. A alegria pura que sentia foi manchada pelo medo constante da exposição. As pessoas estão comentando, ela disse a Lucas numa tarde, a voz cheia de angústia. Acho que não podemos mais nos ver aqui. Lucas segurou o rosto dela entre as mãos. Maria, não liga para o que os outros pensam. O que importa é o que a gente sente. Mas para Maria, importava.
Aquela era a sua vida, a sua reputação. Ela havia construído uma história naquele bairro, criado seus filhos ali. A ideia de se tornar a mulher que traiu o marido com o rapaz do gás era devastadora. A gota d'água foi quando uma prima de Antônio, que morava na mesma rua, a encontrou no mercado. A prima a cumprimentou com uma frieza cortante e disse, em um tom que não deixava dúvida sobre sua intenção: "Tome cuidado, Maria. As más línguas podem destruir uma família. E o Antônio não merece passar por uma vergonha dessas na idade dele." A ameaça velada a atingiu como um soco no estômago. Ela soube, naquele momento, que a bomba relógio estava prestes a explodir. O segredo havia escapado dos muros de sua casa e agora pertencia à rua, ao bairro, à cidade. Era apenas uma questão de tempo até que chegasse aos ouvidos de Antônio. O dia do juízo final chegou numa noite de quinta-feira. Antônio chegou em casa mais tarde do que o habitual. Seu rosto estava pálido, a expressão fechada. Ele não ligou a televisão, não pegou o jornal. Apenas se sentou à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde Maria e Lucas haviam compartilhado tantos cafés, e ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos. Maria sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela sabia. "Onde você estava?" Ela perguntou, a voz um fiapo. "Na casa do meu irmão." Ele respondeu sem olhá-la. "Ele precisava conversar comigo. Sobre você." O ar na cozinha ficou rarefeito. Maria se apoiou na bancada da pia para não cair. O que ele disse?" Ela sussurrou. Antônio finalmente levantou o olhar. Seus olhos não continham fúria, como ela imaginara, mas uma confusão profunda e uma dor que a surpreendeu. A dor não era a de um amor traído, mas a de um orgulho ferido, de uma realidade estilhaçada. "Ele me disse que o bairro inteiro está comentando. Que você tem um caso com o entregador de gás." Ele cuspiu as últimas palavras como se tivessem um gosto amargo. "É verdade, Maria?" O momento que ela tanto temera havia chegado. E para sua própria surpresa, o medo deu lugar a uma calma estranha, uma clareza definitiva. Não havia mais para onde correr. "É", ela disse, a palavra saindo firme, sem hesitação. Antônio fechou os olhos, como se tivesse levado um golpe. "Com o moleque do gás? Maria, pelo amor de Deus. Como você pôde? Depois de todos esses anos. O que eu te fiz para merecer essa humilhação?" E foi essa a pergunta que acendeu a chama da coragem dentro dela. "O que você me fez?" Ela repetiu, a voz ganhando força. "Você quer mesmo saber, Antônio? Você não me fez nada. Absolutamente nada. E esse é o problema." Ela se aproximou da mesa e o encarou, os anos de silêncio e ressentimento vindo à tona em uma torrente. "Você parou de me olhar há 20 anos. Você parou de me tocar. Você parou de conversar comigo. Eu passo os dias nesta casa, limpando a sua sujeira, esperando por um pingo de atenção que nunca vem. Você me transformou num fantasma. Eu cozinho, e você não elogia. Eu me arrumo, e você não nota. Eu choro do seu lado na cama, e você ronca. Isso é o que você me fez, Antônio. Você me deixou morrer em vida." As palavras dela pairaram no ar, carregadas de uma verdade inegável. Antônio a olhava, atônito. Ele parecia, pela primeira vez, enxergá-la de verdade. Não a esposa, a serviçal, mas a mulher que estava ali, com o coração partido em suas mãos. Eu não sabia." Ele gaguejou. A arrogância se desfazendo, dando lugar a uma vulnerabilidade patética. "Claro que não sabia", disse Maria, a voz agora cansada, sem raiva. "Você nunca se deu ao trabalho de perguntar. Naquela noite não houve gritos, não houve pratos quebrados. Houve apenas a demolição silenciosa e brutal de um casamento que já estava em ruínas há muito tempo. O muro de papel do jornal havia finalmente caído, revelando o deserto que existia entre eles. E no meio daquele deserto, Maria de Lourdes, pela primeira vez, se sentiu livre. O divórcio foi um escândalo na Sorocaba conservadora dos anos 90. Maria de Lourdes se tornou a personagem principal das conversas nas padarias, nos salões de beleza, nas portas das igrejas. Ela era a louca, a sem-vergonha, a mulher que largou um marido bom e trabalhador por uma aventura com um garoto. O julgamento foi impiedoso. Amigas de uma vida inteira atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-la. Alguns parentes de Antônio a hostilizavam abertamente. Seus próprios filhos, embora tentassem compreender,
Estavam confusos e magoados com a dor do pai e a vergonha pública. Foi um período de solidão profunda, um exílio dentro de sua própria cidade. E a relação com Lucas? Ela não sobreviveu à tempestade. O que era leve e excitante no segredo tornou-se pesado e complicado sob a luz da realidade. Lucas era um bom rapaz, mas era jovem, com seus próprios problemas e sonhos. Ele não estava preparado para o peso de um divórcio, para os olhares acusadores, para ser o pivô de um drama familiar. A magia dos encontros secretos se desfez. Eles se afastaram gradualmente, com uma tristeza mútua, mas com a compreensão de que o papel deles na vida um do outro havia terminado. Ele fora a faísca, não a fogueira. Fora o despertador, não o novo dia. Maria vendeu a casa que dividira com Antônio. Um processo doloroso que significou empacotar não apenas objetos, mas 23 anos de uma vida. Com sua parte do dinheiro, ela poderia recomeçar. Mas onde? Sorocaba havia se tornado pequena demais. As paredes invisíveis do julgamento a sufocavam. Ela se lembrou de uma prima que morava em Campinas, uma cidade maior, mais anônima, onde ninguém conhecia sua história. Foi uma decisão difícil, que significava deixar para trás tudo o que conhecia. Mas era necessário. Ela precisava de ar puro, de um lugar onde pudesse ser apenas Maria de Lourdes, sem adjetivos, sem um passado sussurrado pelas costas. A despedida foi agridoce. Ela não se arrependia de sua decisão, mas lamentava a dor que causara. Sabia, no entanto, que a maior dor teria sido continuar vivendo uma mentira, definhando em silêncio até o fim de seus dias. Pegou um ônibus numa manhã ensolarada, levando consigo apenas 2 malas e a coragem recém-descoberta. Pela janela, via as paisagens do interior paulista passarem e sentia que, pela primeira vez, estava no controle de seu próprio destino. O preço da liberdade fora alto, mas a promessa de um recomeço não tinha preço. Campinas a recebeu com o abraço impessoal de uma cidade grande. Para Maria, esse anonimato era uma bênção. Ela alugou um pequeno apartamento perto da Lagoa do Taquaral, um lugar onde podia caminhar ao entardecer, vendo as pessoas correrem, as crianças brincarem, a vida pulsar de uma forma que ela não sentia há anos. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela estava verdadeiramente sozinha. E, para sua surpresa, a solidão não era assustadora, era pacífica. Ela aprendeu a gostar da própria companhia. Conseguiu um emprego como costureira em um ateliê de noivas, voltando à profissão que amava e que havia abandonado para se casar. O trabalho lhe deu uma rotina, independência financeira e um senso de propósito. Os anos passaram. As feridas cicatrizaram. O contato com os filhos foi restabelecido, agora numa base de respeito e compreensão mútua. Eles viam a mãe mais feliz, mais inteira, e isso era o que importava. A história de Sorocaba tornou-se uma memória distante, uma parte de quem ela era, mas que não a definia mais. Num sábado de manhã, aos 55 anos, enquanto escolhia frutas em uma feira livre perto de casa, sua sacola de compras rasgou, espalhando laranjas por toda a calçada. Enquanto ela se abaixava, atrapalhada, para recolhê-las, um homem se aproximou para ajudar. "Deixe que eu a ajudo, senhora", disse ele, a voz gentil. Era um homem de seus 60 e poucos anos, de cabelos grisalhos bem penteados, olhos bondosos e um sorriso sereno. Ele a ajudou a recolher todas as laranjas e ainda ofereceu sua própria sacola retornável para que ela pudesse levar suas compras. O nome dele era José Augusto. Era viúvo, engenheiro civil aposentado. Conversaram ali mesmo, no meio da feira, por quase meia hora. A conversa fluiu com uma naturalidade espantosa. Ele a convidou para tomar um caldo de cana e ela aceitou. O que começou com laranjas espalhadas no chão floresceu em um amor maduro, tranquilo e profundo. José Augusto era tudo o que Antônio não fora. Ele era atencioso, curioso sobre a vida dela, suas opiniões, seus sentimentos. Ele a ouvia com interesse genuíno. Ele elogiava sua comida, sua inteligência, a beleza que via nela. Ele segurava sua mão em público, abria a porta do carro para ela, trazia flores sem motivo especial. Com José Augusto, Maria aprendeu que o amor não precisava ser um incêndio avassalador, como fora com Lucas, nem uma prisão de gelo, como com Antônio. O amor podia ser um lar,
Um lugar quente e seguro, construído com base no respeito, no carinho e na admiração mútua. Ele conhecia sua história e não a julgava. Pelo contrário, admirava sua coragem. Você se salvou, Maria. Ele lhe disse uma vez, e ela soube que era verdade. Hoje, aos 62 anos, Maria de Lourdes está sentada na varanda de sua casa em Campinas, uma casa com um jardim ainda mais bonito do que aquele que Lucas elogiou tantos anos atrás. O sol da tarde filtra por entre as folhas de uma amoreira, desenhando padrões de luz e sombra no chão. Ao seu lado, José Augusto lê um livro, a mão dele repousando suavemente sobre a dela na mesinha entre as cadeiras. Ela observa o movimento tranquilo da rua, os netos de José Augusto brincando no gramado, e um sentimento de paz profunda a preenche. Ela pensa em seu passado, não com amargura ou arrependimento, mas com a sabedoria que só o tempo traz. Ela entende agora que Antônio não foi um vilão, mas um homem limitado, produto de sua criação, incapaz de dar o que não possuía. E Lucas, o rapaz do gás com o sorriso iluminado, não foi o grande amor de sua vida. Ele foi algo talvez até mais importante. Foi o homem que a lembrou de que ela existia. Ele foi a mão que ligou o interruptor em um quarto que estava escuro havia tempo demais. Ele a fez se enxergar no espelho novamente, não como uma peça funcional da casa, mas como uma mulher. Sua verdadeira história de amor não foi a paixão proibida que a libertou, mas a jornada de autodescoberta que se seguiu. A coragem de deixar tudo para trás, a força para se reconstruir sozinha e, finalmente, a capacidade de se abrir para um amor que a nutria em vez de diminuí-la. Maria de Lourdes olha para José Augusto, que agora a encara com um sorriso, e aperta sua mão. Ela se salvou. Essa é a verdade. Não traiu um casamento. Salvou uma vida. A sua. E sua história é um farol. Uma mensagem silenciosa para todas as mulheres que se sentem invisíveis, presas em rotinas sem afeto, definhando em silêncios que matam a alma. A mensagem é clara. Nunca é tarde demais. Não aceitem ser invisíveis. Não se contentem com migalhas de atenção. Vocês merecem ser vistas, ouvidas, amadas e respeitadas. Porque às vezes, uma única faísca é suficiente para reacender uma chama. E algumas chamas, quando reacendem, iluminam não apenas um momento, mas o resto de uma vida inteira. Se a jornada de Maria de Lourdes te inspirou de alguma forma, se te fez refletir sobre as chamas que talvez estejam adormecidas dentro de você, deixe seu like para que mais histórias de recomeço encontrem quem precisa ouvi-las. E comente aqui embaixo. O que é ser verdadeiramente visto para você? Sua inscrição no nosso canal nos ajuda a continuar trazendo narrativas que, como a de Maria, nos lembram da imensa força que reside no coração humano. Muito obrigada por sua companhia.